Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar participando deste evento, né, como comunicação oral. Essa que é a nona jornada virtual internacional em pesquisa científica Porto, Portugal, né? Essa que tem como tema a educação, a cultura e as instituições. Eu me chamo Francisco Flávio, e hoje eu irei apresentar um pouco do nosso trabalho, né, que tem sido realizado em parceria com os mestrandos Mila e Sorato Amorim e também o professor Márcio Souza, né. Nós fazemos parte do curso de mestrado em Educação Física em rede nacional, o PROEF, né, do polo da UFT. O nosso trabalho é intitulado Educação Física Escolar, uma análise das abordagens pedagógicas e perspectivas contemporâneas. Então, para a gente poder se contextualizar, né, e entender como é que esse trabalho se desdobra, a gente precisa verificar como é que se encontra a educação física nos atuais documentos normativos, né, que norteiam essa área. Então, atualmente, a educação física ela é considerada um componente curricular que tematiza as práticas corporais, né, produzida por diversos grupos sociais no decorrer da história, né, que é o objeto de conhecimento da educação física atualmente, que é a cultura corporal de movimento, né, que é traduzida através dos jogos e brincadeiras, esportes, ginástica, dança, lutas, práticas corporais de aventura. Então, o ponto inicial aqui desse trabalho, né, é fazer a gente refletir, né, que nem sempre foi assim, né, e que esse objeto de conhecimento da educação física ele mudou, né, de acordo com o tempo, né, ele houve uma evolução até esse atual nomenclatura. E é esse, né, o objetivo deste trabalho, né? Analisar a evolução histórica da educação física escolar, enfocando a mudança de percepção de mera atividade essencialmente prática para uma perspectiva mais cultural que culminou na cultura corporal de movimento. Então, fazer essa análise da evolução histórica, da construção do objeto de conhecimento da área da educação física escolar. Então, para poder fazer essa busca dessa evolução histórica, nós realizamos uma pesquisa bibliográfica, né, que trata lá através dos livros, revistas, artigos, documentos oficiais, né, que já foram publicados, né, acerca do assunto, especialmente a Base Nacional Comum Curricular, né, os parâmetros curriculares nacionais. Então, verificar como a construção dessas abordagens, como a construção desse objeto de conhecimento da área da educação física escolar, ele acabou influenciando esses documentos oficiais, né, esses documentos norteadores oficiais, em busca de novas perspectivas. Então, para a gente poder fazer esse resgate, né, primeiro nós precisamos voltar o nosso olhar, né, para o que ocorreu com o Brasil na década de 80. Então, por volta de 1980, o Brasil passava por um processo de redemocratização política, conhecido como abertura, e isso acabou influenciando diretamente a educação e a educação física escolar, né? Então, nesse período aí, havia todo um clima favorável, né, que disponibilizava, vamos dizer assim, né, que os movimentos civis da sociedade, né, esses movimentos organizados, eles pudessem cobrar mais participação nos diversos âmbitos da sociedade, inclusive para eleições, né, de presidente, para eleições de nossos governantes. Havia todo um clima também, né, que favorecia a comunidade científica a realizar pesquisas em diversos setores também da sociedade, inclusive na área de educação física, né? Então essas pesquisas elas puderam apontar, né, fazer duras críticas àquela educação física tradicional, né, excessivamente prática, né, e que vinha sendo praticada até então, né? Esse movimento de críticas e de construção de pesquisas foi o que ficou conhecido como movimento renovador, né? Que era caracterizado, né, pelo retorno de diversos pesquisadores, né, que foram para o exterior realizar curso de pós-graduação, mestrado e doutorado, e aí voltaram com uma nova concepção, com nova perspectiva de educação física diferente daquela que era alicerçada nos viés biológicos, né? Então, essa concepção que os professores propuseram a partir da década de 80 estava mais voltada à questão das ciências humanas, né? Tentando se desvencilhar dessa educação física tradicional, vamos dizer assim.
E aí, né, com esse retorno e com essa mudança, a tentativa de mudar o caminho da educação física, vão surgir diversas abordagens nesse âmbito, né? Principalmente na segunda metade da década de 80, né, vão surgir muitas abordagens pensando a educação física em outro viés, né? E aí, para a gente poder fazer essa análise, né, nós trouxemos aqui um estudo do Daolio, né, de um livro dele de 1996, que é intitulado Educação Física Escolar em Busca da Pluralidade. Então, nesse livro, né, o Daolio ele faz uma análise, né, de todas essas abordagens e o quanto essas abordagens elas trataram do termo cultura, né, para a gente entender como pouco a pouco a educação física ela foi incorporando também as questões culturais, né, no seu objeto de estudo, no seu campo de conhecimento, né? O Daolio ele vai fazer essa análise. A primeira abordagem que ele analisou é a abordagem desenvolvimentista do professor Goltani, né? Então, dentro dessa abordagem, o termo cultura ele é identificado quando é abordado os 4 níveis hierárquicos do desenvolvimento, né? Que é o movimento reflexo e a habilidade básica, né? Esses dois elementos mais ligados à dimensão biológica, e as habilidades específicas e a comunicação não verbal, esses aí mais ligados às questões culturais, né? Só que aí o Daolio ele vai dizer que os dois primeiros, né, movimentos, reflexo e habilidade básica, eles encontram acima, né, dessa dimensão cultural, né? A dimensão cultural é como fosse sujeito a essa dimensão biológica, como fosse abaixo dessa questão biológica, né? Então, o termo cultura, ainda que tratado de forma indireta, não fica bastante expresso na abordagem de Botânica. Uma outra abordagem analisada é a abordagem construtivista interacionista do professor João Batista Freire, né? E aqui a gente tem a inauguração de um ponto importante que é o repertório cultural infantil, né? O uso do jogo e do brinquedo é utilizado como principal objeto de estudo dessa abordagem, né? E a valorização desse universo infantil, que é também um ponto importante, né? Que foca essa questão cultural também, né? Ainda que o próprio Daolio ele vai dizer que dentro dessa abordagem não há uma especificidade definida para a área da educação física, e esse repertório cultural infantil através do jogo e do brinquedo, né, ele é voltado a desenvolver também a habilidades motoras, né? Então é tratada a questão cultural, mas em uma outra dimensão, não aquela ainda entendida como aceitável de acordo com o estudo de Daolio. A abordagem crítico-superadora, né, do coletivo de autores, e essa abordagem é uma das mais famosas, atualmente também é bastante reconhecida, bastante badalada, e ela é muito importante porque ela foi uma das primeiras a correlacionar essa terminologia cultura e educação física, né? Então, dentro dessa abordagem, a gente pode perceber que ela trata de um saber muito específico, né, para a área de educação física, que é a cultura corporal de movimento, que seriam os jogos, né, os esportes, a dança, as lutas. Então, foi uma das primeiras a correlacionar essa questão cultural e também levar em conta a questão social do aluno, né? Então, por isso, ela é uma abordagem considerada muito importante dentro desse aspecto de educação física, tentando afastar-se da questão biológica e aproximando de uma dimensão mais cultural. A abordagem crítico-emancipatória do professor Elinor Kuhns, né? É outra abordagem também com uma contribuição significativa, porque ela vai apontar, né, que a educação física ela deve trabalhar a cultura de movimento. Então, mais uma vez, a gente percebe o termo cultura, né, atrelado ao objeto de conhecimento da área, né, e conhecimento que se expressa através do jogo, do esporte, da ginástica, da dança e da capoeira, né? Nessa abordagem, o professor Elinor Kuhns também ele aborda a questão da sensibilidade, né? É um fator também muito importante que ainda não havia sido enfocado nas outras abordagens. Então, esse contexto aí de sensibilidade é um ponto muito importante que posteriormente também foi incorporado no objeto de conhecimento da área de educação física, especialmente nos documentos normativos mais atuais. O professor Walter Brecht ele não elaborou uma abordagem específica, mas aí ele tem um conceito, né, uma definição, um entendimento sobre o objeto da educação física muito importante no seu livro, né, que é apresentado em seu livro Educação Física e Ciências
ciência, cenas de um casamento infeliz. Então, dentro lá dessa perspectiva de Walter Brecht, ele vai dizer que a educação física é aprendida como uma prática pedagógica que se evidencia a partir dos elementos da cultura corporal de movimento. Então, a gente percebe a inauguração da terminologia completa, cultura corporal de movimento, que são eles de jogos, de exercícios ginásticos, de esporte, de dança, entre outros. Então, a importância dessa abordagem para os atuais documentos. A inauguração da cultura corporal de movimento, o movimento é tido como algo muito relevante, né, para que o indivíduo se aproprie dessas manifestações para poder entender a sua realidade. A abordagem sistêmica também apresentada pelo professor Mauro Betti, que anteriormente fazia parte do coletivo de autores, mas que mais recentemente tem afastado dessa concepção e elaborou uma outra. Né? O objetivo lá da educação física, dentro dessa abordagem, é integrar os alunos no universo da cultura corporal de movimento, né? Fazer com que eles experimentem, fazer com que eles vivenciem. E através dessa vivência, dessa experimentação, eles possam refletir sobre essas práticas, tá? Entendendo o contexto que eles se encontram, né? Tentando também emitir aquele olhar crítico sobre essas práticas, né? Tentando emitir esse olhar crítico sobre os diversos âmbitos da sociedade. Né? O objetivo é formar um indivíduo autônomo. E agora o exercício é a gente entender como essas abordagens, se elas influenciaram ou não os atuais documentos normativos da educação física. O PCN, né, Parâmetro Curricular Nacional, que ainda é um documento válido. Né? Então, dentro desse documento, nós percebemos resquícios dessas teorias, dessas abordagens, né, com a terminologia cultura. Então, o objetivo é gerar um avanço em direção ao exercício pleno da cidadania, garantindo a todos os alunos o acesso ao conhecimento da cultura corporal de movimento. Né? Então, bastante presente esse termo que foi também expressado nas abordagens construídas a partir da década de 80, especialmente o professor Walter Brecht e também do Mauro Betti, com essa terminologia. Posteriormente, os PCNs também foram considerados uma abordagem, né, por ele tratar do desenvolvimento do exercício pleno da cidadania, ele foi considerado como uma abordagem cidadã e que trata de temas emergentes da sociedade, né, que é a ética, a saúde, meio ambiente, pluralidade, orientação sexual, trabalho e consumo. Base Nacional Comum Curricular, né, dos mais atuais documentos normativos, né, norteadores dos currículos escolares. Né. A BNCC ela trabalha com a questão do desenvolvimento de habilidades e competências, né, visa aí oferecer as aprendizagens mínimas, né, aos diversos indivíduos e tem como objetivo, né, tematizar as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendida como manifestações das possibilidades expressivas do sujeito. Então, o indivíduo ele deve se apropriar dessas práticas corporais, dessas manifestações, para poder entender a realidade, para ele se incluir dentro dessa realidade social. Né? Então, uma definição que se aproxima bastante, né? E inclusive o termo cultura corporal de movimento ele é encontrado diversas vezes nesse documento. Então, a gente pode dizer que sim, que ele foi influenciado também por esses documentos. Dentro lá do seu texto, né, a educação física ela é entendida, ela é trabalhada através de unidades didáticas, que são brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas, práticas corporais de aventura. Né? Só que é importante entender também que esse documento ele foi entendido como ele é fruto de controvérsia. Né? Então há estudos que acredito que ele traz mais benefícios do que malefícios e há estudos também que acredito que ele não trouxe tantos benefícios assim. Né? Então, Calai, Beck, Gramorelli e Neira são exemplos de pesquisadores que divergem, né, sobre a finalidade da BNCC na educação física. Né? Então, há uma questão que aponta que há problemas na elaboração desse documento desde a sua construção inicial até sua função educativa, principalmente por não trabalhar da questão de gênero e sexualidade. Então, as considerações finais. Né? A gente pode dizer que, através dessas diversas análises, a educação física
e o campo de conhecimento da educação física ela foi influenciado por essas abordagens. Os atuais documentos normativos, BNCC e PCN, eles refletem essa mudança e eles incorporaram principalmente essa questão cultural presente nas abordagens construídas ao longo do tempo. Então, há a importância, né, da educação física ela se legitimar como uma disciplina dentro do contexto escolar, né, mostrando que ela tem uma função muito bem definida, que é o desenvolvimento de todas as potencialidades dos indivíduos através da cultura corporal de movimento. Então, a gente entende que o campo está em debate, né, o debate está aberto, e mais que a educação física ela tem essa necessidade de formar cidadãos críticos, cidadãos autônomos para a sociedade. Essas são as referências. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar apresentando e até mais.